podem se frustrar. A vontade é tua, e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, mas se Deus pode levantar a sua voz, querido. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos pode se frustrar. A vontade é sua, em minha vida em suas mãos está, Senhor. Nenhum dos seus planos pode se frustrar. Nenhum dos seus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustram. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. E se passares pelo fogo, eu estarei contigo, filho. E se passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Eu estou contigo. E se seu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aqui, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano com não se frustrarão. Declara essa verdade, amado. Os planos. Seu nome, você pode estar participando lá, viu? Isso aí. Acharam o livro de Ruth aí? Capítulo 1 do livro de Ruth, versículo 1 diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, grave isso, quem julgava? Quem julgava? Houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe. Ele foi para as terras de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos, e este homem se chamava como? Elimeleque, né? E a sua mulher, qual é o nome da sua mulher? E os filhos se chamavam Malom e Quilion, infrateus de Belém de Judá, e vieram à terra de Moabe, e ali ficaram, né? E ficaram ali.
morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra? Qual o nome da outra? E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Versículo 6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta, grave isso, nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar de onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram, e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, e elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que quereis ir comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que quando eu disseste, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes maridos? Não, filhas minhas, porque por causa vossa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram, grave isso, elas choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Versículo 19. Então ambas se foram, até que chegaram aonde? Chegaram aonde? Chegaram em Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia: não me chamais Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamais Noemi? Visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com quem? Com quem? Ruth, sua nora, moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Agora vai para o capítulo 4, versículo 13 em diante. Abre aí, capítulo 4, versículo 13. Isso, capítulo 4, versículo 13. Diz assim: assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram, para quem que as mulheres disseram? Para Noemi. Ruth que ganha a criança, e Noemi que é agraciada com homenagens aí. Seja o Senhor bendito, que não te deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste, e ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs nos braços, e entrou e começou a cuidar dele. Somente esses versículos. Queridos, hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre essa mulher chamada Ruth, uma mulher de superação. A primeira coisa que nós observamos aqui nesse texto
é que toda a desobediência tem uma consequência. Toda desobediência tem uma consequência. Observe que o texto está dizendo que Noemi saiu com seus filhos e o seu marido de Jerusalém, porque estava tendo uma fome naquele lugar. Mas a Bíblia não está dizendo que Deus mandou eles saírem. Não, eles saíram. A desobediência às vezes nos leva a penalidades muito grandes. Ser desobediente a Deus às vezes nos leva a viver situações muito delicadas. Não foi Deus que conduziu eles a saírem, não foi Deus que mandou Abimeleque sair de Jerusalém. Ele apenas viu a situação e ele sai e vai para Moabe. Todos nós sabemos que as terras de Moabe eram terras de povo pagão, povo que não tinha aliança com Deus. Então Abimeleque, ele sai levando a sua família sem a direção de Deus. E quando nós caminhamos sem direção de Deus, nós vamos perecer. Você lembra de Abraão, Gênesis capítulo 12? A Bíblia diz que o Senhor se manifestou a Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ali far-te-ei uma grande nação. E Deus diz mais: eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ele diz: mas em ti será bendita todas as famílias da terra. Deus estava direcionando, Deus estava conduzindo Abraão. Ele estava saindo debaixo de uma obediência e debaixo da voz de Deus. Tem pessoas que querem fazer as coisas por si próprias, não oram, não consultam a Deus, não buscam a Deus, para poder ver se aquela direção que eles estão indo é uma direção que Deus deu. E aqui nós estamos vendo uma família que foi penalizada pelo fato de ter tomado uma decisão errada. O marido pega a esposa e os 2 filhos e vão para as terras de Moabe. Querido, não é porque a Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher que ele tem que tomar decisões sozinho. O marido precisa consultar a mulher, o marido precisa conversar com a mulher. Quando você lê a primeira epístola de Pedro, a carta de Pedro 3, a partir do versículo 17, vai dizer que vós, marido, coabitai com as vossa esposa com sabedoria, dando honra à mulher como vaso mais frágil, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Você sabia que a rebeldia dentro do lar impede que Deus ouça a sua oração, marido? Sabia disso? Olha o que ele está dizendo: a sua oração vai ser impedida se você não estiver em comunhão com a sua esposa. Então não é só achar que você é cabeça e sair fazendo as coisas. Não, tem que ter oração, querido. Tem que ter oração, tem que ter comunhão e tem que ter a direção de Deus. Eles estão saindo e você vai observar que o marido pega a família e vai. Ou seja, vamos. Nem sempre lugar de fartura é lugar de obediência. Nem sempre o lugar de fartura é lugar de obediência. Por isso minha mãe dizia: nem tudo que reluz é o quê? É ouro. Minha mãe sempre falava isso comigo. Você lembra de Ló? Abraão está debaixo de uma obediência, Deus está conduzindo Abraão. E aí um dia houve uma confusão, e a Bíblia diz que Abraão chega para Ló e diz assim: Ló, o seguinte, você pode escolher para onde você vai. E aí ele mostrou o deserto e mostrou as campinas do Jordão, lugar de fartura, matos, lugar de frutas. E ele olhou para aquele lugar e disse assim: eu já sei para onde vou, Abraão. Eu vou para Sodoma e Gomorra. Querido, aos olhos era lugar de fartura, mas fora da obediência de Deus vira sequidão. E ele saiu para um lugar e pagou caro. A Bíblia também diz que a mulher, olhando para trás, virou uma estátua de sal. E as filhas são responsáveis pelos moabitas. Olha que situação. Fala para o teu irmão assim: nem sempre. Fala: nem sempre aquilo que te enche os olhos é a vontade de Deus para você. Fala: obediência gera e sempre gerou bênçãos. Você pode aplaudir Jesus por isso?
A vida dessa mulher, ou dessas mulheres, é marcada por perdas, pela desobediência, marcada por perdas. Nós observamos o texto e vai dizer que os 2 filhos de Noemi morreram, o marido também morreu. Perdas, ela perde o marido, ela perde os 2 filhos, e ela decide o quê? Eu vou voltar para Jerusalém, eu vou voltar lá para o meio do meu povo, eu vou retornar. E nós observamos que quando ela retorna, a Bíblia diz que quem retornou com ela foi Ruth. E aqui vai outro alerta para nós: ande com pessoas que te aproximam de Deus, não ande com pessoas que te afastem de Deus, querido. Se for pessoas que querem te afastar de Deus, não ande com elas. Ah, pastor, mas o que elas vão dizer? Não importa, o que importa é o que Deus está dizendo. É o que Deus está dizendo ao teu respeito. Ruth foi com Noemi, enquanto a outra voltou. Ou seja, ande com pessoas que vão te aproximar da presença de Deus. Tem gente que parece imã para coisa ruim, irmão, só atrai gente ruim. Agora observe o texto aqui, o texto está dizendo para nós, ela fez o que? Ela falou: não, eu vou com você, Noemi, eu vou com você. Então ande com pessoas que vão te aproximar de Deus. Você lembra do Salmo 1? Vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na mesa dos encarnecedores. Antes a sua lei seja o que? Meditar na palavra do Senhor, de dia e de noite, pois será como uma árvore frutífera, plantado perto a ribeiros de água, aonde as folhas não caem e os frutos dão na estação certa. Eu costumo dizer, e isso é uma verdade para mim e para você: você não pode escolher a mãe que você vai ter, você não pode escolher o pai que você vai ter, você não pode escolher o irmão que você vai ter, mas você pode escolher as amizades que você tem. Isso é uma escolha sua, é uma escolha total sua, você que escolhe suas amizades. E tem amizades que infelizmente nos impede de ter comunhão com Deus. Tem amizades que infelizmente só quer nos levar para o buraco. Então é uma escolha sua, uma atitude que você tem que ter. Ou você escolhe estar com pessoas boas que te levam para perto de Deus, ou você escolhe estar com pessoas que vão te afastar de Deus. Só que Ruth não, ela escolheu estar com Noemi. Ela disse: não, eu vou estar com a senhora. Aonde a senhora for, eu vou. O teu Deus é meu Deus, o teu povo é meu povo. Olha o que ela está dizendo: eu sei quem é a senhora, eu sei que a senhora é uma mulher de caráter, eu sei que a senhora é uma mulher de atitude. Então ela tem qualidades. Tem pessoas que não têm qualidade nenhuma, irmão. Não estou aqui dizendo ou criticando, hipótese alguma, mas tem gente que escolhe pessoas para ser amigo, pessoas que estão no boteco o tempo inteiro, estão na mesa dos encarnecedores, pessoas que estão vivendo em meio à prostituição, em meio às coisas erradas. Isso não serve para ser teu amigo. É por isso que em Provérbios 17:17 vai dizer assim: o verdadeiro amigo é aquele que na dificuldade ele se torna irmão. Noemi está vivendo uma situação difícil, ela está vivendo uma situação complicada, mas Ruth não a abandonou, estava com ela. Onde você vai, eu vou. Ela não abandonou. Tem pessoas que não são amigos, é só vir a dificuldade financeira, a dificuldade na saúde, eles racham fora. Enquanto tem carro, tem moto, está andando bonitinho, cheirosinho e tem dinheiro, está junto. Quando a situação aperta, desaparece. Fala para o teu irmão: você pode escolher seus amigos, querido. Fala: só depende de você. Segundo, a Bíblia diz que Noemi vira e diz assim para elas: eu perdi tudo. Olha o que ela está dizendo: eu perdi tudo. Porém dentro dela ela entendia o quê? Eu só não perdi a presença de Deus. Ela diz: eu posso ter perdido o marido, eu posso ter perdido filhos, mas eu não perdi a presença de Deus. Não são as coisas que fazem a diferença na nossa vida, é Deus que faz a diferença na nossa vida.
As perdas às vezes virão. Por isso que Jesus disse em João 16:33, que no mundo nós teremos aflições. Mas ele diz assim: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está dizendo: ei, eu venci. Estando comigo, você tem tudo. Estando sem Deus, você tem nada. Lembra do Salmo 24? O Senhor diz assim, o salmista diz: do Senhor é a terra, o mundo e tudo que nele há. Tudo pertence a Deus. Fala para o teu irmão: se você tem Deus ao teu lado, você é maioria. Você é a maioria. Você lembra que João disse na sua epístola, capítulo 4, versículo 4? Ele diz assim: maior é o que está em nós do que aquele que está onde? No mundo. Olha o que ele está dizendo: eu tenho Deus, e Deus em mim, Ele é maior. Deus em mim me garante a vitória. Deus em mim me garante que é sucesso. Deus em mim garante que vai dar certo. Deus em mim garante que o meu amanhã vai ser melhor. Aí você imagine Ruth: eu vou me apegar a ela, eu vou ficar com ela, porque ela tem um Deus que muda a história, um Deus que muda a vida. Então você estando com Deus, você é a maioria. Você é a maioria. O versículo 6 do capítulo 1 diz assim: então dispôs-se ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão, dando-lhe fartura. Quando você tem Deus, ainda que você viva em meio a uma situação difícil, sempre vai ter uma saída. Ela está vivendo um momento difícil na vida dela, um momento delicado, um momento de luta, um momento de perdas. Mas aí o que acontece? Deus manda alguém, e alguém diz assim: ei, lá em Jerusalém o povo está vivendo em fartura. O que Deus estava dizendo? Eu sempre tenho saída em meio às crises. Você pode estar vivendo a situação mais difícil da tua vida, mas Deus nunca se esquece dos seus. Lembra de Isaías 49:15? O Senhor diz assim: por acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda amamenta? E Deus diz: todavia eu, Senhor, jamais me esquecerei de ti. Deus não tinha esquecido Noemi. As dificuldades vieram, mas no momento de dificuldade, o momento que eu acredito que ela pensou assim: agora já era, ela ouve uma notícia, e alguém diz: tem saída, Noemi. Lá na tua terra tem fartura de pão. Lá na tua terra Deus está abençoando. Tem saída para você. Você pode dizer para o teu irmão: tem saída para você, querido. Fala: tem saída para você. Fala: tem saída para você. Quarto, se eu não me engano é quarto aqui, mas acredito que já é o quinto ponto que eu vou falar. Nunca pare de caminhar. Nunca pare. Você, como um bom cristão, independente das adversidades, continue caminhando. Independente das lutas, continue caminhando. Independente das circunstâncias, continue caminhando. Nunca pare de caminhar. A Bíblia vai dizer, nós lemos aí no versículo 19, que elas chegaram. Diga assim: elas chegaram. Diga: elas chegaram. Tem alguém dormindo aí? Diga amém. Ó. Diga bem alto: elas chegaram. Ah, gente, vou melhorar isso aí. Afinal de contas, foi 3-1. Quando a pastora leu o Corinthians aqui, eu lembrei do Palmeiras, né? Lembrei do Palmeiras. Diga assim: elas chegaram. Vamos melhorar isso. Diga: elas chegaram. Ah, pelo amor de Deus, vamos fazer melhor. Elas chegaram. Melhorou. Você acordou o irmão do lado aí, viu? Deixa ele dormir não. Elas chegaram. Mas por que elas chegaram? Elas não pararam de caminhar.
Elas foram caminhando, por isso que elas chegaram. Crente não pode parar, querido. Cristão não pode parar. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou vivendo, o senhor não sabe das minhas lutas. Irmão, irmã, tem que caminhar, tem que caminhar, tem que caminhar, não pode parar. Lembra de Êxodo capítulo 14? Lembra? A Bíblia diz que Moisés chega com o povo diante do rio vermelho, porque é um rio. Todo mundo fala mal, mas é um rio. Quando você for em Israel, você vai ver. Quem recebe aí? Quando você for em Israel, você vai ver. Tem um pouquinho dormindo, mas vai entender depois, a ficha cai. Então é um rio vermelho. E ele está diante do rio, a dificuldade. E Deus disse assim para ele: Moisés, manda o povo dormir. Foi isso? Moisés, manda o povo armar as barracas. Foi isso? Moisés, manda o povo, Moisés, colocar as redes. É isso? Moisés, manda o povo, Moisés, fazer festa. É isso? Ele disse: Moisés, manda o povo marchar. É para marchar, Moisés. Vai marchando, Moisés. Vai marchando com esse povo. Vai marchando, porque você vai chegar em algum lugar. Elas chegaram, querido. Chegaram, porque elas não pararam. Tem gente que para na jornada, para na caminhada, e Deus está dizendo: ei, tem que marchar, tem que partir para cima, tem que estar marchando. Cristão não pode parar, querido, porque cristão até parado evangeliza. Lembra de Jesus? Parou um pouco em João capítulo 4, provavelmente sentou lá perto do poço de Jacó, e de repente veio uma mulher tirar água. Ainda sentado ele evangelizou, porque um cristão não pode parar. É por isso que Paulo em Filipenses 3, ele vai dizer: deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Eu vou prosseguir, eu vou continuar, porque eu vou chegar aonde Deus quer que eu chegue. Tem que marchar, tem que estar marchando. Lembra que Noemi disse para as meninas: eu não tenho nada, eu não tenho nada. Só que ela tinha quem do lado dela? Ruth. Ela tinha quem? Ruth. Nunca diga que você não tem nada. Você sempre tem alguma coisa para mover a mão de Deus. Por exemplo, você tem fé. Você tem fé para mover a mão de Deus. Ah, pastor, isso é pouco, é pouco? O que Moisés tinha para abrir o mar vermelho? O que Moisés tinha? Um cajado. Mas ele tinha? Tinha. O que Davi tinha para derrubar o gigante? Ele tinha um estilingue e 3 pedras. Mas Davi tinha? Tinha. O que Elias tinha, ou melhor, Eliseu tinha para poder abrir o rio? Um pedaço do manto? Tinha. Mas ele tinha. O que a viúva tinha quando Eliseu chegou na casa dela? Um pouquinho de azeite? Mas tinha. O que aquele jovem de João capítulo 6 tinha quando os discípulos perguntaram: o que você tem aí? Ele disse: eu tenho alguns peixes e alguns pães. Mas ele tinha. Sabe o que Deus está dizendo para você? Você também tem. Você tem fé. Não é um estilingue nem pedras, mas o gigante cai. Não é um cajado, mas o rio abre. Não é, querido, de repente pães e peixes, mas pode alimentar uma multidão, porque você tem fé, e a sua fé em ação provoca milagres aonde você estiver. Então você tem fé. Nunca diga: eu não tenho nada. Você tem sim, você tem fé. Você tem fé para derrubar isso, você tem fé para mudar, você tem fé para prosseguir, você tem fé. Tem que prosseguir. Tem que prosseguir, querido. Se você ficar olhando para as dificuldades da vida, você nunca vai conseguir chegar em um lugar que Deus quer que você chegue. Mas quando você começa a olhar para Deus, você vê que o lugar que você vai tá para chegar é muito mais perto do que você imagina. Então continue prosseguindo. Olhe para Deus e saiba que você tem sim. Ela estava dizendo: eu não tenho nada.
Eu não sei como é que o texto não diz que Ruth deu um catucão na costela dela, falou: você tem a mim, nós vamos junto, nós vamos vencer, vai dar certo, as coisas vão mudar. Então você tem fé, querido, e a tua fé pode mudar através da palavra muitas coisas. Eu acho que é o sexto ou o sétimo. Eu acho que é o sétimo. A Bíblia diz que o que aconteceu? Agora Noemi está em Belém com Ruth. Ela se casa com um homem chamado Boaz. E aí vem um menino chamado Obed, que vem ali. E a palavra diz lá no capítulo 4 que Noemi, apesar da tristeza, ela pega a criança e bota nos braços e vai se alegrar com Ruth. Agora, se você observar, querido, se você observar o texto, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Quando Noemi está saindo, quem é que vai abraçar ela e vai chorar com ela? Ruth. Ela está saindo, Ruth abraça e começa a chorar. Agora, Ruth tem um filho. E quem é que vai sorrir com ela? Noemi. Aprenda isso e guarde. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 14 ou capítulo 12, versículo 15. Ele diz assim: chorai com os que choram, mas alegrai-vos com os que se alegram. Ei, tem que chorar? Chore. Mas momento de alegria, fique alegre, pastor. Mas eu não tenho motivo. Ei, você tem motivo sim. Tem pessoas do teu lado que estão vencendo guerras. Tem pessoas do teu lado que estão se alegrando, pessoas que estão festejando. Não impeça, querido, que pessoas comemorem por causa da sua tristeza. É por isso que Paulo está dizendo: ei, cante louvores junto, se alegre junto, porque o momento dela chegou, o seu também vai chegar. Ruth chorou com Noemi, só que agora Noemi está sorrindo com ela. O que Noemi está dizendo? O que Deus está falando para nós? Não estrague a felicidade do outro nunca, porque quem dá a vitória é Deus. E se Deus deu a vitória ao teu irmão, entenda isso, provavelmente o próximo da fila é você, porque se ele te convidou para se alegrar, é porque o próximo é você. Então olha o que ela está fazendo. Ela tinha motivos para poder ficar chorando, mas ela pega a criança e vai se alegrar com Ruth, vai festejar com Ruth. Tem pessoas, querido, que não conseguem se alegrar com a felicidade do outro. Tem pessoas que não conseguem se alegrar com a vitória do outro. Enquanto o outro chorou junto, o outro guerreou junto, agora o outro está feliz, está comemorando, está dizendo: eu comprei minha casa, eu comprei meu carro, ah meu Deus, obrigado. E aí diz assim: vamos lá, irmão, vamos fazer um churrasco. O irmão: eu não vou não. Deus se lembrou dele, não lembrou de mim. A casa dele saiu, a minha não. O carro dele saiu, o meu não. Fala para o teu irmão: tira isso do seu coração, rapaz. Fala: tira isso do seu coração, menina. Fala: alegrai-vos com que se alegram. É momento de alegria, fala para ele. É momento de felicidade, fala para ele. É momento de bênção de Deus. E agora eu finalizo. Olha o que Deus está nos mostrando através do texto. Começa dizendo assim: no momento em que os juízes julgavam a terra, houve fome em Belém. Deus começa através do escritor dizendo: os juízes julgavam a terra. Mas sabe o que Deus, Ele quer trazer para os nossos corações? Quem julga a tua causa não é juiz. Quem julga a tua causa não é advogado. Quem julga a tua causa não é presidente da república. Quem julga a tua causa não é governador nem prefeito. Quem julga a tua causa é quem? É Deus. É Ele que julga a tua causa. É Ele que julga a tua causa. É por isso que Ele está escrevendo aqui: no momento o qual os juízes julgavam,
houve fome, Deus está dizendo: quando eu julgo, não tem fome, tem bonança. Quando eu julgo, não tem falta e nem injustiça, tem justiça. Deus está dizendo: quando eu julgo, eu trago aquilo qual eu quero que venha. Por quê? Deus não é homem, irmão. Por mais que você pense que está nas mãos dos homens, você não está, você está na mão de Deus. Por mais que você pense: pastor, eu estou sofrendo uma injustiça. Ei, calma, calma, calma. Quem julga a tua causa é Deus. Quem julga a tua situação é Deus. Quem dá a última palavra para a tua vida e para a tua história ainda é Deus. Então não é Deus, não é juiz que julga a tua causa, é Deus que julga a tua causa. E aí, se coloque de pé. Quando nós temos Deus julgando a nossa causa, quando nós temos Deus julgando as nossas causas, nós podemos dizer como Paulo disse em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 30: em meio a situações adversas, em meio às lutas, em meio às crises, em meio a doenças às vezes, em meio a laudos que vêm, em meio a adversidades, em meio a perseguições, em meio às lutas do dia a dia, porque infelizmente vão ter, Paulo sabia que quem julgava a causa dele era Deus. E ele diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo teu filho poupou, antes o entregou a morrer na cruz por todos nós, como também com ele não nos dará todas as coisas. Sabe o que Paulo está dizendo? Não é juiz que julga a nossa causa, não é desembargador que julga a nossa causa. Quem julga a causa da igreja é o Senhor dela, é o Deus dela, é o Deus de Israel, é o nosso Deus que julga. É Ele que julga a tua causa, é Ele que julga a minha causa. E sabe o que Deus mandou dizer para você? O que antes eu falei aqui: Deus, Ele não esquece. O homem pode esquecer, as pessoas podem esquecer, mas o nosso Deus, Ele não esquece. É por isso que Ele disse: pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda amamenta? Todavia eu, o Senhor, jamais me esquecerei de vocês. É por isso que o texto começa dizendo: os juízes julgavam, porque se é Deus julgando a causa, não haveria fome. Se Deus está julgando a causa, pode ter certeza do que estou dizendo para você, querido: a crise vai passar e a vitória vai chegar, em nome de Jesus.